importante de sempre estar certa. Eu sei bem como é, principalmente quando ela fala para eu levar o guarda-chuva porque vai chover e eu não levo. E a mamãe estava certa novamente. O pneu furou. Acho que nessa hora deve ter batido um arrependimento muito grande do papai. Igual sempre acontece com ele. Ele estava voltando por uma estrada de terra, porque queria pegar um atalho para chegar logo em casa. Mas não era o dia de sorte dele. É como eu sempre digo, se atalho fosse bom, não existiria carro do céu. Só que pensando bem, foi nesse dia que o papai encontrou o Robson. Então, acho que realmente era o dia de sorte dele. Daquela estrada de terra não havia nada e nem ninguém para lhe pedir ajuda. O celular do papai também estava sem sinal e não dava para fazer nenhuma ligação. Imagine estar sozinho no meio do mato, sem GPS, sem comida e sem água no escuro. Foi então que ele decidiu ir andando pela estrada para ver se encontrava água. Como já estava anoitecendo, o caminho começou a ficar muito escuro e depois de andar por uma hora, ele encontrou uma casa no topo de uma colina. Ele foi em direção à casa e, chegando lá, o papai abriu a porta. A casa estava completamente abandonada. Porém, havia algumas coisas ali dentro. Talvez desse para fazer alguma gambiarra. O que eu faço com o vaso e a botina velha? Foi quando o papai ouviu um barulho. Seria um rato? Um morcego? Cuidado, eu estou armado. O papai estava armado com a botina velha. Não sei se isso ajudaria muito. Foi quando ele viu algo saindo da lareira. E quando se aproximou, a coisa era uma capivara. Mas não era uma capivara qualquer, era o Robson. O papai disse que logo que viu o Robson, ele sentiu algo bom no coração. O que você faz aqui? Bom, isso foi depois de ele ter sentido um baita medo. Um rato gigante! Socorro! Eu fiquei me perguntando por que o Robson estava sozinho naquela casa abandonada. Será que ele tinha uma família? Será que ele estava perdido? Será que ele fugiu? Muitas perguntas e nenhuma resposta. Enquanto o papai contava a história, a minha irmã fez a pergunta que todos nós queríamos saber. Papai, e por que o nome Robson? O nome Robson surgiu de uma forma muito inusitada. Vou te dar o nome de Robson, porque tinha uma caixa de pizza que chamava Robson na casa. A gente realmente se apega depois de dar nome às coisas. O papai saiu da casa e a capivara, recém-batizada de Robson, graças a uma caixa de pizza. O papai tentou se comunicar com a capivara. Eu queria muito estar lá para ver essa cena, mas eu imagino que ele deveria falar com o carro, eu, isso não é. Por mais absurdo que isso possa parecer, de alguma forma estranha deu certo. O papai contou que Robson foi em direção ao fundo da casa e por lá, na residência do destino, havia um macaco automotivo antigo, naquela peça do macaco. Nunca fiquei tão feliz em ver um macaco. Meu pai saiu da casa em direção ao carro parado e o Robson ficou olhando com uma carinha de dó. O papai não fazia ideia de como explicaria para a mamãe por que de ter voltado para casa com uma capivara. Ele chegou até o carro e conseguiu trocar o pneu. Finalmente poderia voltar para casa. Eu nunca pensei que falaria isso, mas uma capivara me salvou. Então o papai e o Robson voltaram para casa. Ele abriu a porta e encontrou a mamãe desesperada. Afinal, ele atrasou muito e ela não conseguia falar com ele pelo celular. Oi, querida, cheguei. Este é o Robson. Onde você está? Isso é uma capivara e você deu nome a ela? Eu não faço ideia de como o papai convenceu a mamãe de deixar uma capivara em casa. Acho que nem ele sabe como ele fez isso. Deve ter usado um argumento muito mal. Sim, essa capivara me salvou. Você quer deixar esse bicho aqui em casa? A mamãe demorou um pouco para entender como a capivara tinha conseguido salvar o papai, já que aquilo não estava fazendo sentido na cabeça dela. Isso não é um cachorro, né, pai? Nem. Foi assim que o Robson salvou o papai e veio morar com a gente. Olha, é certo que eu vou falar para vocês qual é a moral dessa história. Quando a gente faz qualquer coisa boa para alguém, ajuda um amiguinho, ajuda um coleguinha, a gente está criando um laço chamado amizade. E isso pode durar a vida toda. Alguém aqui tem cachorrinho em casa, gatinho? Você gosta do seu bichinho? Ele é seu amigo, não é? Eu tenho com ele. Pois é. Quando a Eu gente tenho tem algum cachorro. bichinho, é desse jeito. Então a gente cria laços de amizade, tanto com as pessoas quanto com os animais.
Então, sempre que você puder, ajude alguém. Sempre que alguém precisar de você, estenda sua mãozinha e ajude, porque você vai estar criando um forte laço de amizade. Tá bom? Deus abençoe vocês. Vai falar amém. Quem é o próximo?